Olá pessoal, estamos aqui para gravar o vídeo relatório referente às atividades desenvolvidas pelo o Plano Básico Ambiental do Componente Indígena dentro do território Arara do Rio Branco no período de 1º a 30 de abril de 2025. Eu sou Emerson de Oliveira Jesus, estou coordenador geral da execução do programa PBACI pela Jurupará Socioambiental e estarei aqui com vocês relatando aqui as atividades juntamente com o nosso coordenador de campo, o Henrique. Olá a todos, sou o Henrique, estou na função de coordenador de campo do PBACI e agora a gente vai estar falando aí sobre as atividades, nós estaremos falando sobre as atividades ocorridas no período de 1 a 30 de abril. Eu acho que você já tinha falado isso, inclusive. Bom, de maneira geral, é muito importante destacar que o mês de abril foi um importante mês para a gente dar o pontapé inicial da execução do programa no território Arara do Rio Branco. A gente planejou e executou a reunião de planejamento, de apresentação do plano de trabalho e validação do planejamento das atividades para o ano de 2025, além de a gente usar essa ocasião para também fazer a validação da empresa executora, que no caso a Jurupará Socioambiental. Essa reunião, para quem não pôde participar, aconteceu no dia 9 de abril e contou com a participação de 66 lideranças das aldeias do território indígena Arara do Rio Branco. Então, iniciando aqui a apresentação dos programas, o primeiro programa que a gente traz aqui para relatar as atividades é o Programa de Comunicação Social Indígena, que no período de abril, a gente, além da separação dos vídeos relatórios, que a partir das reuniões de planejamento com a comunidade Cinta Larga e comunidade Arara, ficou definido que cada comunidade gostaria de receber as atividades executadas nos seus territórios. Então, a gente está gravando esse vídeo de forma separada das atividades executadas do componente indígena com o povo Cinta Larga. Então, uma outra atividade que aconteceu no planejamento das ações no dia 9 de maio foi a formação dos grupos de comunicadores. Hoje, esse grupo, no caso dos Arara, está sendo composto por 9 representantes das aldeias indígenas. Além disso, iniciamos aí a preparação para a realização da visita guiada à mina, que vai acontecer no mês de junho, e também o planejamento da palestra que vai ser realizada pelos indígenas para os funcionários da Anexa, que também vai acontecer no mês de junho de 2025. Programa 2, Programa Indígena de Monitoramento Ambiental. Este programa também foi realizado no dia 9, o planejamento das ações executadas, das ações a serem executadas no ano de 2025, e dentre essas ações está a campanha de monitoramento ambiental. Na ocasião do planejamento das atividades, as comunidades, as lideranças presentes trouxeram as temáticas que gostariam de estar acompanhando durante esse período. E dentre as temáticas levantadas pelas comunidades, que são as mesmas também previstas no próprio PBACI, está o monitoramento da água, monitoramento do ar, da fauna, ectofauna, ruídos e outros monitoramentos que a Anexa, porventura, possa estar desenvolvendo no município de Aripunã e na qual a comunidade indígena Arara tem interesse em participar. Nas discussões realizadas com a comunidade, foi pactuado também que esses monitoramentos será sempre realizado de forma rotativa, ou seja, a cada etapa que for desenvolvida, a cada monitoramento realizado, usará lideranças e participantes diferentes, sempre com o compromisso que esses participantes possam voltar para o território e levar as informações acompanhadas durante o monitoramento. Serão
Ao todo, estão indicados 12 participantes que irá participar dessas campanhas de monitoramento durante o ano de 2025. E aí, seguindo aqui, né, o Programa de Fortalecimento Institucional. Nesse programa, durante o período do mês de abril, a gente iniciou as atividades junto às associações. De maneira bem mais específica, né, a gente acompanhou a Associação Indígena Marupá com algumas atividades que eu gostaria que o Henrique colocasse aqui para a gente de forma bem cirúrgica. Bom, as atividades realizadas com a Associação Marupá foi a aplicação do diagnóstico situacional que a gente aplicou com eles no dia 16 de abril. E esse diagnóstico situacional ele vai nos trazer, né, de maneira bem estratégica um nivelamento de como está o nível de maturidade da associação hoje, né? Além do diagnóstico, nós iniciamos também, a gente fez com eles também uma capacitação de construção do planejamento estratégico da associação, que irá facilitar, né, e irá guiar a associação pelos próximos 5 anos, como foi definido na atividade. E também nós apoiamos eles na submissão de 2 projetos, né? E aí nesse caso também envolveu a associação e o Capcatã, de 2 propostas de projetos no Fundo Brasil de Direitos Humanos, que os 2 editais somados dão um montante de R$105 mil. Isso mesmo. A busca, né, desses 2 projetos apresentados, um pela Associação Marupá, outro pela Capcatã, é direcionado para construção do protocolo de consulta e consentimento do povo arara do Rio Branco. Então, caso esses projetos venham a ser contemplado com esses recursos, a associação poderá apoiar a comunidade aí no desenvolvimento do protocolo de consulta do povo indígena. E aí, Emerson, também complementando a minha fala, né, durante o decorrer do mês, nós também iniciamos com a Associação Marupá a implementação de um sistema de gestão de organizações sociais, onde a partir de agora a nossa estratégia, né, juntamente com a diretoria da associação, que ela passe a ter os seus dados, as suas informações de maneira mais sistemática, né, registrando todas as suas entradas, suas saídas, mantendo atualizado o seu número de associados, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, de modo aí que a associação possa ter sempre uma visão de futuro muito clara, né, de como está a situação financeira da associação, como está a situação fiscal e contábil, e então esse sistema ele vem para complementar isso, que também, né, no lançamento de entrada e saída possibilita com que facilita, na verdade, que a associação, a diretoria possa estar gerando de maneira mais automatizada as prestações de contas, né, tanto para os parceiros, como é o caso do termo de fomento da Anexa, mas também de outros editais que ela possa estar acessando. Então, também, né, além dos parceiros, a prestação de contas geral que a associação precisa fazer anualmente. A principal função da Jurupará no apoio institucional é tanto do fortalecimento direto com as associações, como acompanhar a execução do termo de fomento, que é a parceria estabelecida entre as associações indígenas e a Anexa. Então, a partir dessa parceria, a Anexa faz um repasse de recursos para que as associações possam estar executando suas atividades de rotina organizacional, e então cabe a Jurupará fazer o acompanhamento dessa execução desse recurso a partir de então. Então, além das atividades de fortalecimento institucional estabelecida de maneira direta com as associações, ou seja, a Jurupará apoiando a construção do planejamento estratégico, prestação de conta, ela também acompanha a execução desse termo de fomento que é estabelecido entre a Anexa e as associações indígenas. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho do Programa de Valorização Cultural Indígena. Esse programa destaca aqui para o mês de abril a realização do Dia dos Povos Indígenas. Foi um evento ocorrido lá na aldeia Taquaral,
onde teve a participação dos 2 povos indígenas. Então, o povo Arara estava lá presente também. A Jurupará, por meio do PBACI, apoiou na logística das pessoas até o evento, apoiou na preparação das comunidades para ir também para o evento. Então, teve alguns kits de fomento direcionado para as aldeias, né, para realização de pesca, de caça, né, para que essa pesca e essa caça pudesse ser levado para ser consumido no Dia dos Povos Indígenas. E no Dia dos Povos Indígenas em si, teve a participação de mais de 200 indígenas das 2 etnias. Também destacamos que, enquanto medida preparatória para esse Dia dos Povos Indígenas, também a gente teve um apoio realizado, mais especificamente para as aldeias em torno ali da aldeia Volta Grande, né, para poder preparar elementos culturais para levar para o Dia dos Povos Indígenas. Então, o cocá, flecha, adornos, para que eles pudessem aí, nesse período, fazer essa preparação para poder fazer as manifestações culturais lá no Dia dos Povos Indígenas. Então, seguimos aqui para o 5º programa, que é o Programa de Apoio Complementar à Educação Indígena. Esse programa, durante esse mês, encerramos a execução do edital para seleção de bolsistas né, que estão matriculados em faculdade, né, e aonde a gente teve, no caso dos Arara do Rio Branco, a inscrição de 11 candidatos, sendo que desses 11 candidatos, 3 foi de bolsas do tipo 1 e vinculado à Associação Indígena e o Capcatã. As bolsas do tipo 1, é importante lembrar que é destinada a estudantes matriculados em cursos presenciais realizados fora do município de Ariponã. E não tivemos nenhum candidato nessa modalidade para a Associação Indígena Marupá. Na modalidade de bolsa do tipo 2, que é destinada a estudantes matriculados em cursos semipresenciais de educação à distância ou presenciais no município de Ariponã, tivemos 3 indígenas vinculados à Associação Indígena Marupá e 1 indígena vinculado à Associação Indígena e o Capcatã, somando aí os 11 bolsistas candidatos a bolsas do Programa de apoio complementar à educação indígena. Além disso, está previsto para ser realizada uma reunião no dia 27 de maio, onde as escolas indígenas, a Deca Vela Arara e também a Escola Indígena Passapicarei, irá realizar o planejamento das demais atividades do programa, que o intercâmbio e também a oficina de planejamento escolar a ser realizado no 2º semestre do ano de 2025. Seguimos aqui. Emerson, complementando também, né, a nossa fala, nós iremos criar um grupo de WhatsApp para poder estar inserindo esses alunos, né, os estudantes, para que a gente possa estar passando algumas orientações, inclusive ressaltando orientações que estão previstas no PBACI, né, ou seja, regras de utilização da bolsa. Então, lá tem todo o regramento dizendo que como que o aluno deve se portar e quais são as documentações que ele precisa apresentar semestralmente. Caso ele não faça, né, ele pode vir aí a incorrer no desligamento de perder a sua bolsa, né, desligamento da bolsa e não receber mais. Então a gente vai criar esse grupo de WhatsApp para que a gente possa estar mantendo todos informados aí no decorrer dos próximos meses. Programa de apoio complementar à saúde indígena. Além da reunião de planejamento acontecida no dia 9 na aldeia Ponte Nova, onde foi levantado pelos participantes lá presentes a importância que o programa, né, indígena pudesse, dentre as atividades previstas para o ano de 2025, pudesse focar na questão do resgate da medicina tradicional,
né, e também na disseminação de informação sobre essa questão da medicina tradicional dentro do território. A partir daí, a equipe da Jurupará Socioambiental, com a equipe de gestão social da Nexa, realizamos uma reunião com a equipe do Dicei Vilhena, que está presente aqui no polo de Ariponã, aonde pactuamos, né, e validamos junto com a equipe a importância de fato, desenvolvermos, no caso da formação, uma atividade voltada para a questão do resgate da medicina tradicional dentro do território, resgate né, não só do cultivo, mas do uso da medicina tradicional dentro do território, e também a construção de campanhas de sensibilização nas aldeias, voltado também para essa questão da medicina tradicional, de primeiros socorros e saneamento básico. Então, nos próximos meses, a gente, em parceria com a equipe do Dicei, a gente vai estar preparando essas atividades, não só a campanha, mas também a capacitação, e que será direcionada aí aos AISANs e os AIS de dentro do território Arara do Rio Branco. E seguindo aqui, programa de atividades produtivas e etnodesenvolvimento. Durante o período de abril, a nossa equipe manteve as atividades voltadas a campo, levantando informações das aldeias acerca do diagnóstico situacional que está sendo realizado com as atividades produtivas, com os produtores, levantando quais são os produtores, quais são as dificuldades que está tendo atualmente dentro do território, para que, após esses diagnósticos ser concluído aí no final do próximo mês ou comecinho de junho, a gente poder construir um planejamento para fazer os investimentos dos fomentos junto às aldeias, priorizando aí as atividades que foram elencadas como prioritárias pelos moradores, né, e pelos produtores das aldeias. Então, essa é uma atividade que tem ocorrido aí durante todo esse período do mês de abril e que vai continuar no próximo mês também. E um outro ponto bastante importante é que a gente, vinculando a atividade do Programa de Atividades Produtivas com o Dia dos Povos Indígenas, a gente fez aí também a entrega de alguns kits de fomento para o desenvolvimento de algumas atividades relacionadas à questão da preparação para o Dia dos Povos Indígenas. Então, esses kits de fomento foram alimentação, material para a produção de artesanato, foi também kit de pesca para que as comunidades pudessem preparar para o Dia dos Povos Indígenas. E, seguindo aqui, o último programa é o Programa de Gestão e Proteção Territorial. Este programa, nesse período, a gente apenas elencou as atividades, né, que estão previstas, né, para acontecer. Realizamos o planejamento dessas atividades junto com a comunidade na reunião realizada, né. Então, foi previsto que para realização das oficinas, é importante que a comunidade possa e que a metodologia da oficina possa ser uma metodologia adaptada ao contexto da comunidade, que possa priorizar os jovens nessas oficinas, e também no caso da instalação de placas, das campanhas para instalação de placas nos territórios, também a gente fizemos ali com a comunidade uma primeira preparação do que seria a programação para a realização dessas campanhas nos próximos meses de 2025. Então, foi essas atividades realizadas durante o mês de abril. Agradeço a oportunidade de estar tocando esse programa junto com esse conjunto de programas junto com a comunidade Arara do Rio Branco. Um abraço a todos e qualquer coisa procure o nosso escritório que fica no final da Avenida 2 de Dezembro. Será um prazer recebê-los todos vocês para tirar qualquer dúvida, qualquer informação que julgar ser necessário. Abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo mês. Até mais.